constitucional da dupla afetação da área para a proteção indígena e para a proteção ambiental de forma simultânea. Todas as pesquisas documentam que as áreas de proteção, as áreas demarcadas para as comunidades indígenas têm um índice de desmatamento significativamente inferior às reservas ambientais do poder público e às florestas de uma maneira geral, de modo que não há nenhuma incompatibilidade entre preservação ambiental e ocupação pelas comunidades indígenas. Esses são, presidente, os conceitos que me parecem importantes e eu passo, então, a solucionar a questão concreta e a debater a tese, aqui assinalando, o que considero importante, as concordâncias que identifiquei nas posições dos ministros Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, e nas minhas também, que são as seguintes. Todos nós desmistificamos a ideia de que haveria um marco temporal assinalado pela presença física em 5 de outubro de 1988, reconhecendo, ao revés, que a tradicionalidade e a persistência da reivindicação em relação à área, mesmo que desapossada, também constituem fundamento de direito para as comunidades indígenas. Muito importante esse ponto. Também coincidem os votos desses ministros que mencionei, na medida em que reconhecemos igualmente a superação, ou pelo menos a redefinição, do conceito de esbulho renitente, caracterizado pela não exigibilidade de que as comunidades indígenas atuem em defesa de suas terras, propondo ações, formulando notificações judiciais ou adotando quaisquer outros comportamentos jurídicos que não são compatíveis com as culturas tradicionais. E ainda, um terceiro ponto de convergência de nós quatro, eu diria, estamos de acordo igualmente ao respeito devido, ao menos prima facie, ao laudo antropológico, a menos, evidentemente, que haja algum vício procedimental ou alguma teratologia. O judiciário deve se limitar às suas capacidades institucionais e respeitar a valoração técnica de profissionais que têm maior conhecimento da matéria. Tanto, presidente, à luz do que foi exposto, eu decido o caso concreto, votando no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer o exercício da posse legítima por parte da comunidade indígena Xoclengue, nos termos do artigo 231 da Constituição de 1988, porque verifiquei dos autos muito claramente que houve uma reivindicação persistente e constante de retorno àquela área. E no meu voto eu propunha uma tese bem simplesinha, que dizia assim: o artigo 231 da Constituição Federal reconhece aos índios reconhece aos indígenas direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas, desde que demonstrado o vínculo de tradicionalidade atual com a terra, por meio de perícia antropológica, cabendo à União e à FUNAI proteger tais terras enquanto em curso o processo de demarcação. E assim eu resolvia, com essa tese, o caso concreto. Simples assim, porque o caso me parece muito simples. É uma mera contraposição da norma constitucional que assegura o direito às terras originárias indígenas a um suposto direito de propriedade do Estado de Santa Catarina, que evidentemente não se sobrepõe nas circunstâncias ao direito originário das comunidades indígenas. Resolvido o caso concreto, nós chegamos à questão um pouco mais complexa da tese. E aqui os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin apresentaram teses mais analíticas. O ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça também apresentaram teses mais analíticas, mas, eu diria, na parte substantiva, em algum grau divergente dessas premissas que eu estabeleci aqui
e que me parece comum da posição do relator, do ministro Alexandre, do ministro Zanin e da minha. Agora, eu vou explorar um pouco as nossas divergências quanto a esses pontos. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o ministro Luiz Edson Fachin na maior parte das conclusões, mas acrescentou duas outras. Uma sobre o direito de indenização e outra sobre a permuta ou compensação de terras. A minha posição aqui, presidente, é a seguinte. O presente caso envolve a questão de saber se uma demarcação cuja portaria já foi expedida, mas cujo processo não foi concluído, se gera ou não gera efeitos. E, no fundo, saber se prevalece o direito da União de demarcar a área e dos indígenas de ocupá-la, ou se prevalece o direito do Estado de Santa Catarina, por sua fundação ambiental, de preservar a propriedade da área. Portanto, neste caso que nós estamos discutindo, na minha visão, não há qualquer questão de indenização em jogo. Só saber se o Estado tem direito à reintegração de posse ou não. Como consequência, na minha visão, tampouco se coloca a questão de compensação ou permuta de terras. Não há aqui nessa ação agricultores com títulos legítimos de propriedade se contrapondo à expansão da área de terra indígena, que é o objeto da outra ação. Vale dizer, não há direitos individuais de pequenos proprietários a serem ponderados com os direitos dos indígenas nesta ação que nós estamos julgando. Essa é uma ação que envolve Fundação Estadual Ambiental em área de preservação ambiental. Portanto, eu devo dizer que eu estava mantendo as teses propostas pelo ministro Luiz Edson Fachin, estava com um acréscimo final, que era para afunilar as nossas teses de repercussão geral ao caso concreto. E essa minha última conclusão que eu agregava ao voto do ministro Fachin era, aspas, Estado da Federação, por sua administração direta ou indireta, não pode invocar direito de propriedade próprio sobre área reconhecida pela União como de direito originário das comunidades indígenas. Eu estava propondo o acréscimo dessa conclusão às teses do ministro Fachin e um complemento à tese do ministro Fachin relativamente à conclusão de Sua Excelência de número 9, onde Sua Excelência contemplava apenas o direito à indenização das benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé, e eu acrescentaria, e também a indenização por ato ilícito do poder público, por venda a non domino, ou seja, por quem não era proprietário, a adquirentes de boa-fé. Essa era a conclusão que eu acrescentaria, mas nas conclusões, nas teses, na verdade, apresentadas pelo ministro Cristiano Zanin, esse ponto já foi enfocado. Portanto, para não abrir mais uma versão de texto, eu concordo com Sua Excelência, mas aqui é um ponto muito importante de ser esclarecido. Eu acho que o ministro Fachin está inteiramente certo de que não cabe indenização pela demarcação das terras indígenas, salvo a indenização de benfeitorias de boa-fé. Mas aqui o que nós estamos indenizando não é pelo fato em si da demarcação, é pelo ato ilícito que o Estado de Santa Catarina praticou ao vender, isso se nós formos tratar da questão abstrata de indenização. Se o Estado vender indevidamente uma área que não poderia ter vendido e alguém adquiriu de boa-fé, a indenização é devida não porque se demarcou a terra indígena, mas porque o Estado praticou um ato ilícito vendendo o que não era dele. Portanto, e foi isso que o ministro Zanin colocou na conclusão dele e é o que eu estou de acordo.
Portanto, existiria, como propõe o ministro Fachin, a indenização por benfeitorias de boa-fé, com base no artigo 231, parágrafo 6º, mas há esta indenização também por ato ilícito do poder público, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E, nesse ponto, era o acréscimo que eu faria. Como nós vamos tabular, depois, presidente, as diferentes teses e tentar produzir um texto comum, não vou criar mais um e vou trabalhar sobre todos os outros. Eu justifico a minha divergência com a posição do ministro Alexandre, porque eu acho que o direito à indenização que, porventura, algum ocupante de área indígena possa ter, terá por fundamento o ato ilícito praticado pelo poder público pela alienação indevida a adquirente de boa-fé. É razoável, eu penso, se nós avançarmos para essa discussão, eu pararia onde parou, nesse momento, o ministro Zanin, que, em linhas gerais, está de acordo com o ministro Fachin. Mas por que eu divirjo da posição do ministro Alexandre de Moraes? Eu concordo que, primeiro, eu divirjo de nós tratarmos dessa questão, mas se prevalecer o entendimento que se deve avançar, eu divirjo aqui. Eu acho que é razoável prever a quitação dessa indenização por ato ilícito do poder público a ser paga de forma direta, a ser quitada de forma direta, mediante pagamento à parte ou depósito judicial, e não por via de precatório. Eu concordo que a indenização seja paga dessa forma, mas não concordo, presidente, com o direito de retenção, porque isso criaria, quando não impossibilitaria, a demarcação de terras indígenas, porque aí a disputa sobre a desapropriação se prolongaria indefinidamente, como só ia acontecer com os processos de indenização em desapropriação. Portanto, ao adquirente de boa-fé, lesado pelo poder público, há direito de indenização e acho que ela pode ser paga diretamente, independentemente de precatório, mas sem direito de retenção. E, por fim, eu acho que a questão da compensação ou permuta das terras, eu acho que, como regra geral, ela frustra a vontade constitucional do artigo 231. Na eventualidade da necessidade de uma ponderação entre direitos fundamentais, seria possível, excepcionalissimamente, considerar essa possibilidade, sempre exigida a boa-fé e a anuência, a meu ver, da FUNAI e também a concordância da comunidade. Mas, como disse, eu acho que essa questão não se coloca nesta ação e, portanto, não vejo necessidade de nos pronunciarmos sobre esse ponto, sobretudo sobre esse ponto específico. E gostaria de deixar claro, como penso que esteja nas conclusões do ministro Fachin e do ministro Zanin, que não se trata de indenização prévia com direito de retenção, mas penso que deva ser uma indenização com pagamento direto e não por via de precatório. Pode ser por depósito judicial ou pode ser por quitação diretamente junto à parte. Por isso, presidente, no caso concreto que nós estamos julgando, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional, pela FUNAI, e relativamente às teses, eu me alinho à posição do relator com as complementações feitas pelo ministro Cristiano Zanin, com a redação das conclusões a serem ainda debatidas para refinarmos as posições. Como voto, presidente.